Olá, alunos e alunas do Liceu Jardim, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Renato Amigo, professor de Química e coordenador do setor de Olimpíadas Acadêmicas. E o vídeo de hoje é para convidar vocês desde o sexto ano do Ensino Fundamental 2 até a segunda série do Ensino Médio para participarem desta Olimpíada aqui, ó, a Olimpíada Paulista de Matemática. Isso mesmo, mais uma Olimpíada de Matemática aí para o nosso hall de Olimpíadas que participamos. E o vídeo, como sempre, neste vídeo, a gente vai apresentar para vocês aí o regulamento, vou falar um pouquinho sobre provas antigas, sobre a prova desse ano, falar um pouco da modalidade, mostrar para vocês o regulamento propriamente dito, para que quando vocês forem consultar, né, de repente vocês já sabem certinho até onde vocês têm que ir. E no final do vídeo, como sempre, adivinha aí o que eu vou falar? Isso mesmo, você já deve estar sabendo, né? Eu vou falar do Forms, os vídeos seguem aí esse padrão. Primeiro eu me apresento, falo um pouquinho do regulamento, conto como vai ser a prova, pelo menos as informações que a gente recebe da organização, e no final do vídeo sempre vem o Forms, então nós vamos agora para o regulamento, vamos para o site da Olimpíada. Então aqui você consegue acessar o opm.mate.br ou você vai no Google e digita Olimpíada Paulista de Matemática. Provavelmente vai ser o primeiro resultado. Bom, aqui no site a gente tem a parte de inscrições. As inscrições são feitas por quem? Pelo setor de Olimpíadas Acadêmicas, na pessoa do Lucas, que faz sempre as inscrições para a gente aí. E qualquer problema, vocês enviam um e-mail para olimpíadas@liceujardim.com.br. Mas as inscrições são sempre feitas pelo setor de Olimpíadas Acadêmicas, a não ser que a Olimpíada exija que você, aluno ou aluna, faça sua própria inscrição. O que tem de importante aqui para a gente dar uma olhada? Nós vamos direto para o calendário. Se você clicar aqui, ó, você vai ser direcionado para um calendário que é esse aqui. As inscrições vão até o dia 31 de outubro, o Forms que vocês vão preencher para a gente vai até o dia 30 de outubro, eu já falo sobre ele. Tá? Aqui nós temos, eles vão disponibilizar os originais das provas para a gente no dia 4 de novembro e a nossa aplicação será ou no dia 8 ou no dia 9, eu já vou mostrar para vocês o regulamento. Então aqui é um calendário geral, e aí ele fala também, ó, de acordo com o regulamento, a escola pode escolher datas alternativas. Então vamos para o regulamento, né, amiguinhos e amiguinhas. Então aqui ele está falando sobre a prova da OPM será realizada em fase única por conta da pandemia, as provas serão elaboradas pela comissão organizadora, e ó, nesse ano essa prova vai ter 7 questões dissertativas. Então, não é aquela questão que você vai fazer o xizinho, aquela questão em que você tem que desenvolver o raciocínio, beleza? É uma questão dissertativa. Muito importante, essa resolução tem que estar clara, de preferência feita a caneta, né? Depois você passa limpo, faz a lápis e passa limpo, porque você vai ter que digitalizar essa prova para enviar para a gente. Mas sobre o envio, provavelmente eu vou gravar um outro vídeo para conversar com vocês. Por enquanto, basta vocês saberem que a prova tem 7 questões dissertativas e você tem 4 horas e meia para a realização da prova. Aqui a gente tem os níveis, você vai preencher isso no Forms também, ó, nível alfa para alunos de 6º e 7º anos, nível beta para os alunos de 8º e 9º, nível gama para os alunos de 1ª e 2ª séries do ensino médio. Os originais da prova, as instruções, correção, preenchimento, tudo isso vai ser enviado para a escola, tá bom? Aqui nós temos a aplicação à distância que vai ocorrer ou no dia 8 ou no dia 9 de novembro. Nós iremos informar assim que definirmos a data, tudo bem? Então, oportunamente nós iremos informar. E aqui ele está dizendo que a escola é responsável pela aplicação da prova, seja presencial ou à distância, assegurando a importância de garantir a lisura da competição. Aqui após a aplicação a gente tem que manter prova, rascunho ou arquivos que vocês vão nos enviar até o dia 10 de novembro. A gente não pode publicar, nem nós nem vocês, né, sobre aí a pena de desclassificação da escola. Eles vão fornecer o gabarito, aí a partir do gabarito os nossos professores vão fazer as correções. A participação dos alunos é individual e deve ser identificada com um documento, né, uma RG, carteira de estudante ou carteira escolar. Isso no caso da prova presencial. Como a gente vai fazer a prova online, então o que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que colocar uma imagem, ó. Caso a prova seja feita à distância, esse ponto é importante, o estudante deve incluir a foto do documento nas suas resoluções.
Então você vai tirar a foto aí das suas resoluções e uma das fotos que você vai tirar para compor um documento em PDF para nos enviar é a fotinho do seu documento. Tira a fotinho do seu RG, né? É muito mais fácil. Aqui ele diz o que você pode usar, né? Você pode usar caneta ou lápis. Agora é importante que a resolução seja legível no caso de foto ou no caso da foto ser escaneada posteriormente. Você pode usar régua, esquadro, compasso, você pode usar calculadora, mas não é necessário nem obrigatório, você usa se você quiser. Mas não é permitido o uso de calculadora científica, nem telefone celular, etc, etc, etc. Que ele diz que a prova vai ser corrigida pela escola, que a escola tem que manter os arquivos e que nós, obviamente, depois da correção, vamos receber o relatório de desempenho individual de vocês. Então são muitas informações, mas o importante é que você saiba que você, no dia da prova, vai receber um arquivo. Já vou mostrar para vocês as provas dos anos anteriores. Você vai resolver as 7 questões dissertativas de forma legível, clara. Você vai tirar foto dessas resoluções e uma das fotos que você vai tirar é do seu documento. Isso vai virar um PDF único que você vai fazer o upload num Forms que a gente vai disponibilizar um vídeo explicando isso com mais tranquilidade e o Forms posteriormente, mais próximo aí da data da prova. Vamos voltar aqui para o site, então a gente volta aqui para o Home. Aqui na página principal você pode clicar aqui em provas. Quando você clica aqui, ele vai direcionar você para esta página aqui. Antes da pandemia, numa fase normal da aplicação da Olimpíada, ela tem 2 fases, a primeira fase e a fase final. Aqui você pode fazer o download de todas as provas, desde 99 você pode fazer download para dar uma treinada. Aqui eu fiz o download da prova de 2019 só para você ver como que é. Então aqui ele fala, é a prova de primeira fase, e nesse ano vão ser 7 questões. Mas no ano passado, como eram 2 provas, ó, tinha 5 probleminhas cada prova. Então tem aqui o nível, a nível alfa, tem aqui os 5 problemas, você pode dar uma olhada, tentar resolver, né? Não é verdade? Você pode dar uma olhada no nível das questões da prova, o nível não deve mudar muito. Então aqui tem a do beta e aqui tem a do gama, beleza? Para galera de 6º e 7º, 8º e 9º, primeira e segunda série do ensino médio. Essa é a prova de primeira fase. A prova da fase final é essa aqui, também de novo, dividido por nível alfa, beta e gama, com 5 problemas também. Então você vê que antigamente o aluno fazia até o ano passado, espero que no ano que vem também, porque a pandemia tem que acabar esse ano, né? O aluno fazia 2 provas com 5 questões. Neste ano, por conta da pandemia, então, deixa eu voltar aqui para mim, né? Então você fazia 2 provas com 5 questões, uma na primeira fase, uma na fase final. Por conta da pandemia vai ter uma fase única e ao invés de ser 10 questões, eles colocaram 7 questões, beleza? Então, nem as 10 do ano passado, 7 questões para ficar mais tranquilo para vocês. Bom, e agora? Como é que a gente do setor de Olimpíadas Acadêmicas, como é que a gente vai saber que você quer fazer inscrição? Você vai preencher um forms para a gente que eu vou apresentar now. Agora, para quem não entendeu. Então aqui tem um forms bonitinho, é brincadeira, tá? Então aqui tem um forms bonitinho, inscrição para a Olimpíada Paulista de Matemática, OPM 2020. Esse formulário se destina aos alunos e alunas que gostariam de participar da Olimpíada Paulista de Matemática. Para maiores informações, assista o vídeo, que é esse que eu estou gravando agora, por isso que não tem link aqui ainda. Você já está acostumado com essa fala. Em caso de dúvidas, e-mail para Olimpíadas e a data limite para a resposta é dia 30 de outubro, então fique esperto com essa data. Aqui o sistema coleta automaticamente seu e-mail. Se você não tiver logado na conta do liceu, não vai nem acessar o formulário, então loga na conta do liceu, acessa o formulário, coloca seu nome, coloca o seu ano ou sua série, né? 6º ano, 7º ano, 8º ano, 9º ano, primeira série, segunda série, coloca também a sua turma e coloca aqui o nível da prova que você vai fazer. Nível alfa, aluninhos de 6º e 7º, nível beta, aluninhos de 8º e 9º, nível gama, aluninhos de primeira e segunda série do ensino médio. Clica aqui em enviar e daí o problema é nosso, aí a gente que resolve, o setor de Olimpíadas Acadêmicas recebe essas inscrições, informa lá para a Olimpíada Paulista de Matemática, recebe as provas, envia para vocês por e-mail, então toda a comunicação é sempre feita por e-mail. O blog está sendo atualizado constantemente, o início das Olimpíadas, o start é sempre por uma comunicação via Agenda Edu, mas depois que você faz a sua inscrição, depois que você aceita participar da Olimpíada, a comunicação é por e-mail. Então fique esperto na sua caixa de entrada no e-mail
olimpíadas@liceujardim, no e-mail lucas.lopes e no e-mail renato.amigo. São os e-mails que você deve receber aí de algum desses três, aí você vai receber as informações referentes à Olimpíada Paulista de Matemática, beleza? Por aqui então de vocês, como sempre, eu me despeço agradecendo a atenção. O vídeo ficou com 10 minutinhos e me despedindo. Beijo, tchau!